Vamos falar agora do Bahia. O técnico René Simões teve que fazer alguns ajustes no time para enfrentar o Vasco depois de amanhã em São Januário. O tricolor precisa voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Como dizem por aí, a maré do Bahia não está para peixe. Até agora, o tricolor ainda não conseguiu vencer em casa. Somou apenas 11 pontos e está na 16ª colocação. Posição nada confortável na tabela. E ainda, o torcedor anda na bronca com o técnico René Simões. Com certeza, é. Sempre perdendo, como é que não tá? Não sou eu com o torcedor, né? Deve estar. Pra mim, o time tem que entrosar mais. Tem que ter mais entrosamento entre os jogadores. Acho que tá tendo muita briga por vaga e não tá tendo mais aquele pensamento em entrosamento, não. Está preocupado mais em ganhar a vaga. Para completar a história da maré ruim, o Bahia viaja para o Rio de Janeiro sem 3 titulares. O atacante Jobson foi expulso no último jogo, Fael cumpre suspensão e Carlos Alberto é emprestado do Vasco e por isso não pode jogar. No lugar deles treinaram Reinaldo, Fabinho e Lulinha. Eu acho que o time todo tem que se unir, né? Desfalque sempre... a gente fica triste porque são jogadores importantes, mas o pessoal que vai entrar tem certeza que vai dar conta do recado. A equipe vem fazendo bons jogos fora de casa. Temos mais um jogo difícil. Mas o time treinou bem e isso dá confiança para a gente chegar lá e fazer um grande jogo. Mas a grande surpresa do último treino foi Souza no lugar de Júnior. Provavelmente a gente começa com Souza mesmo. Eu acho que ele vinha jogando, saiu por contusão, o Júnior vinha jogando muito bem, nós mantivemos, agora dá uma chance ao Souza, eu acho que vai fazer bem. Pois é, Walter, o Bahia precisa vencer, tem alguns desfalques, como a gente viu na reportagem, também está numa situação complicada, né? Muito mais complicada do que a do Vitória. O Vitória está no meio da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, já o Bahia está na porta do inferno, que é, como a gente fala no linguajar do boleiro, a zona de rebaixamento. São apenas 2 pontos que separam o Bahia, que tem 11, do Atlético Goianiense, que tem 9. O Atlético Goianiense, que inclusive teve uma informação especulada aí pela mídia de que estaria interessado em contratar o técnico do Bahia, o René Simões. O René Simões, inclusive, deu depoimento de que gostaria de continuar no Bahia, a não ser que a diretoria não queira, né? Evidentemente que existe uma pressão muito grande em cima, não apenas do técnico, mas também dos jogadores, pelos péssimos resultados conquistados. A torcida pediu também, Walter, a saída dele. Pediu a saída dele. É uma situação muito delicada. Vamos ser práticos. Foram 5 jogos disputados dentro do estádio de Pituaçu, diante da torcida. O Bahia tinha aí a possibilidade de conquistar 11 pontos que acabou perdendo nesses empates que conquistou, foram 4 empates, e essa derrota que sofreu para o Corinthians dentro de casa. Esses 11 pontos, se somados aos 11 que o Bahia possui hoje, deixaria o time tricolor brigando pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Seria uma realidade completamente diferente. E isso explica por que em campeonatos longos, como a Série A e a Série B, é importantíssimo uma equipe vencer e vencer dentro de casa a qualquer custo. O Bahia está teimando e não conseguiu um bom resultado diante da torcida, e isso vai fazer uma diferença tremenda no final da competição. O René Simões sabe que um bom resultado contra o Vasco lá em São Januário vai ajudar bastante a renovar o astral para que a equipe volte do Rio de Janeiro com menos peso nas costas, menos pressão para administrar. E o Vasco, Walter, vem embalado, 3 vitórias, vai jogar em casa, está no G4, não é isso? 4º colocado, junto com o Flamengo. O Corinthians, São Paulo, Flamengo e Vasco dividem aí as 4 posições do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Atlético Mineiro no fim de semana lá em 7 Lagoas. Esse resultado é tremendo para a equipe do Vasco e dá uma motivação danada. Aí, o que acontece? O torcedor do Bahia que mora no Rio de Janeiro ou que vai para o Rio de Janeiro para acompanhar a partida vai encontrar São Januário lotado e uma pressão daquelas para cima do Bahia. É diferente jogar em São Januário do que jogar, por exemplo, no estádio Engenhão, onde o Bahia conseguiu vencer o Fluminense. A distância das arquibancadas em relação ao campo no Engenhão facilita as equipes visitantes. É possível você conseguir um bom resultado como o que o Bahia conseguiu ao vencer por 1-0 o Fluminense. É diferente já a pressão em São Januário, quando você joga em São Januário, que a torcida está lá perto e tudo. Essas mudanças que a Lara mostrou nessa reportagem trazem uma certa preocupação para o torcedor tricolor, Carol e Juca. Por quê? Porque Souza, quando esteve em campo, antes de se contundir, ele não vinha apresentando um bom desempenho. Alguns torcedores até que a gente encontra na rua, muitos torcedores conversam conosco, eles dizem que Souza mais atrapalhava do que ajudava o Bahia.
E Júnior era um pouco mais combativo, voltava para marcar, ajudava na armação de jogadas, às vezes funcionava como uma espécie de falso meia, um atacante que tinha essa habilidade, que ele já exerceu inclusive no Vitória e foi muito importante nisso. Agora resta saber se essa aposta do René Simões em colocar Souza e Reinaldo no ataque contra o Vasco vai dar certo. Os torcedores tricolores otimistas torcem para que sim. E, evidentemente, o Bahia precisa de um bom resultado. Quem sabe, com essas apostas aí, Paulinho na vaga de Fael, Lulinha no meio de campo. Lulinha não chega a ser uma novidade, ele é um jogador bastante veloz, dá uma velocidade muito grande, consegue sair do meio de campo. Quando ele recebe a bola dos volantes, ele consegue dar velocidade na saída de bola. Isso é uma esperança aí de que esses 3 jogadores consigam, junto com o Souza, resolver esse problema do Bahia e, quem sabe, voltar a vencer. Uma vitória fora de casa seria muito bom para o Bahia nesse momento. E daqui para frente também, né, Walter e Juca, esperar que o Jobson pare de receber cartões, né? Porque ele levou o cartão vermelho, não joga contra o Vasco, e no próximo jogo também ele está pendurado, né? Ele tem 2 amarelos, não é isso? Exatamente. Do jogo anterior. Exatamente. Então, no próximo jogo também ele já está pendurado. É perigosa a situação do Jobson e ele que é a esperança do Bahia. Walter, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Bahia Record. Ótimos esclarecimentos aí para as torcidas. Só lembrando que hoje, 9h50, né, Walter? 9h50, transmissão ao vivo da Rádio Sociedade. Vale a pena conferir aí. Com o nosso amigo Silvio Mendes, mandando bem na transmissão. Boa noite para todos. Obrigada, Walter. Boa noite. Daqui a pouco, bandidos fazem reféns durante assalto a uma loja no bairro de Cajazeiras, aqui na capital. E ainda a história emocionante da mulher que deu à luz dentro de um ônibus aqui em Salvador. Você vê imagens ao vivo da torre da TV Itapuã. Esta é a estação da Lapa. 7h18. O Bahia Record volta daqui a pouco.